Então vamos dar início no capítulo 2. Solteiro, satisfeito e enviado. Durante quase 2 anos, eu gastava umas 2 horas por semana com o Will. O Will era voluntário do banco de alimentos na qual eu trabalhava em tempo parcial enquanto ainda cursava a pós-graduação. Ele era afro-americano e tinha o dobro da minha idade. Pai de 3 filhas e já avô, Will era um alcoólatra em recuperação e ainda luta com isso. Por 2 anos, eu ia caminhando por alguns quarteirões, desde o local em que morava até um centro de recuperação especializado em dependência do álcool. Não era uma clínica cristã, mas eles me davam permissão de ministrar um estudo bíblico uma vez por semana em uma de suas salas de conferência para qualquer um que estivesse interessado. Eu ainda era solteiro e tinha muito tempo e energia para gastar. Eu tinha 22 anos na ocasião em que fiz essa caminhada pela primeira vez, orando enquanto subia a rua. Algumas vezes havia 4 ou 5 pessoas, mas em geral havia apenas uma, e algumas vezes também não aparecia ninguém. Toda semana eu percorria os corredores da clínica, tentando reunir algumas pessoas que viessem sentar-se e ler comigo por 1 hora. A maioria tinha 20 ou 30 anos a mais que eu. Em geral, cumprimentavam-me com um sorriso caloroso e me chamavam amigavelmente de reverendo. Certo dia conheci o Will. A avó de Will lhe ensinara a Bíblia e ela fizera isso tão bem que ele se lembrava aqui e ali de algum versículo. Na maioria das semanas, Will estava lá. E quando interrompeu o tratamento na clínica, chegou até me encontrar no banco de alimentos. Toda semana eu passava pelos corredores procurando mais candidatos, mas na maior parte do tempo éramos só eu e o Will, lendo calmamente o Evangelho de João. Em algumas semanas, ele ia melhor que em outras em sua recuperação, mas eu comecei a ver sua fé crescer e florescer quando líamos a Bíblia juntos. Por fim, mudei-me para outro bairro e comecei a frequentar outra igreja. Depois disso, não mantive mais contato com o Will, mas até hoje não consigo imaginar um meio melhor de passar todas aquelas tardes de quarta-feira do que quando me via sozinho com ele, falando-me mais a respeito de Jesus. Praticamente ninguém sabia que eu ia à clínica toda semana. Às vezes eu apenas ficava sentado ali sozinho por 15 ou 20 minutos antes de desistir e voltar a pé para casa. Mas Deus me ensinou muito sobre mim e sobre nossa missão no mundo naquelas quartas-feiras, entre as 2h30 e as 4 da tarde. Acima de tudo, ele me ensinou que viver para a sua glória não consiste em construir um ministério grande ou ganhar um número maior de pessoas, mas de falar fielmente às pessoas sobre o meu rei, onde quer que ele me conduza, e de fato quietas e invisíveis que fazemos por ele, em pessoas como eu. Autoridade, clareza e urgência. Somos salvos para seguir pelo mundo, solteiros ou casados, com vistas à glória de nosso Jesus, para torná-lo conhecido como nosso Senhor, Salvador e maior tesouro. A redenção é um resgate que salva a vida, mas também envolve uma profunda revisão de existência e propósito. A conversão é sobre comissão, e não apenas sobre salvação, porque não fomos salvos apenas para ser salvos, fomos salvos para ser enviados. Mas como individualmente podemos viver o propósito de Deus para nós dia a dia? Com algumas de suas últimas palavras na face da terra. Jesus enviou seus discípulos ao mundo para transformá-lo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mateus 28, 18 e 20. Chamamos isso de grande comissão, devido à sua autoridade, à sua clareza e à sua urgência. Se o presidente de seu país o chamasse hoje e lhe pedisse para entregar uma mensagem a todos de seu quarteirão, você faria isso? E se estivesse advertindo sobre o surto mortal de uma doença rara e contagiosa em sua cidade? E se houvesse uma série de passos simples, mas essenciais, que toda pessoa pudesse seguir para evitar o contágio? Como, por exemplo,
Evitar todos os frutos do mar, beber chá kombucha e comer balas de goma. O presidente escolheu chamar você e deu instruções para salvar as 100 pessoas de seu quarteirão. Caso contrário, elas vão morrer. Autoridade, clareza e urgência.